Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Que alegria podermos estar aqui mais uma semana para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, seguindo a nossa série de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens. Nesse trimestre atípico, né, à distância, mas mantendo sempre o estudo da palavra de Deus e sempre a nossa rotina de conhecermos e aprendermos a cada dia mais sobre o nosso Deus. Bom, hoje nós chegamos na lição de número 8. Nesse trimestre nós estamos falando sobre o livro de Josué, contando um pouco das histórias, das batalhas do povo ali rumo à terra prometida. E hoje nós chegamos então nessa lição que traz por título A Batalha contra Ai. E o nosso texto do dia se encontra num versículo bastante propício, inclusive para o momento a qual nós estamos passando agora no nosso país, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, e que nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós estamos precisando agora, nesse momento no Brasil. Orarmos, buscarmos a face do Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos, para que o Senhor então venha sarar o nosso país, sarar a nossa terra. E assim também não foi diferente com aquele povo. Após essa aula, eu sugiro que você faça a leitura do nosso texto bíblico, que é a base da nossa lição, onde está registrada, onde nós nos debruçamos para discorrer sobre essa aula, que se encontra em Josué, no capítulo 7, nos versículos 1 até o versículo 11. Após essa aula, dá uma leitura, são apenas 11 versículos, bem rapidinho, para que você possa fixar ainda mais sobre o que nós falamos aqui nesse resumo da nossa aula, e também para estar próximo da palavra do Senhor e entendendo um pouco mais sobre esse nosso Deus. Bom, então vamos dar início à nossa lição de hoje. Bom, a primeira batalha que nós falamos na lição de semana passada, do povo israelita contra Jericó, né? Foi ali no Vale do Jordão. E nós falamos disso na semana passada. Se você, por algum motivo, não conseguiu assistir essa aula, ela está disponível aqui no nosso canal. É só você entrar aqui que todas as demais aulas, as 7 aulas anteriores, estarão disponíveis e você pode assistir quando for melhor para você. Bom, após essa primeira batalha, onde que eles tiveram vitória, agora a guerra seria contra uma cidade gigantesca, né? Uma cidade-estado muito forte, chamada Ai. E era um lugar de uma importância gigantesca, era um lugar muito estratégico, pois ela controlava a rota principal que ligava Gilgal, onde o povo tinha estabelecido ali o seu acampamento, até a região de Betel. E aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena, uma batalha muito simples, e que por esse fato, Josué ele reduz o número de soldados que iriam guerrear, que iriam batalhar nessa luta, nesse combate. No entanto, devido ao pecado de um homem, o povo não obteve vitória nessa batalha e acabou sendo humilhado sobre os seus adversários. E é um pouco sobre isso que nós vamos ver nessa lição de hoje. Bom, Deus havia dito para Josué que ele não precisava temer, que ele deveria confiar nele
que ele estaria com o povo ali e que daria vitória a eles em todas as guerras, inclusive ali nessa guerra contra Ai. Pois a vitória seria certa, a vitória estava garantida por Deus ali. Porém, o pecado de um homem que muito conhecido, né, na história bíblica, com o nome de Acã, ele fez com que os hebreus viessem a ser derrotados, perdessem aquela luta, aquele combate ali e fossem até envergonhados. E o pecado desse homem, de Acã, ele acendeu a ira de Deus. E as consequências dessa ira vieram sobre Acã, sobre a família dele e sobre todo o povo também, sobre todos os hebreus que estavam ali juntos com ele. E aqui fica já um ponto importante de que o pecado precisa ser tratado com graça, com misericórdia, mas também de forma imediata. É preciso que haja um arrependimento e uma confissão da pessoa que comete tal pecado, para que Deus então venha na sua infinita misericórdia perdoar aquela pessoa ali e também libertar. Nós vivemos no tempo da graça e a palavra de Deus ela nos ensina, e um versículo bastante emblemático e bastante conhecido, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Então, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E nós precisamos entender isso e aplicar isso todos os dias das nossas vidas. Bom, Acã não seguiu esse conselho e assim prejudicou a si próprio, a sua família e também a todo o povo israelita. E os israelitas eles sofreram bastante através desse pecado de Acã, que trouxe consequências horríveis, né, para aquele povo. A gente está tendo umas participações especiais aí, os passarinhos, os galos cantando, mas seguimos aqui a nossa lição. Os israelitas eles sofreram então um golpe bastante significativo e agora o medo, a dúvida, a apreensão e todo aquele momento ali após serem envergonhados ali, era um momento muito marcante na história daquele povo. Lembrando que eles estavam saindo de um momento de extrema alegria ali com a batalha de Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam que pudessem derrotar a Jericó ali, eles derrotar aos israelitas, eles começaram então a celebrar a vitória. E naquela época, as guerras eram muito ligadas às divindades. As pessoas enxergavam as guerras, a maioria das pessoas enxergavam as guerras como um duelo entre as divindades. E assim, os povos pagãos, então, que eram inimigos dos hebreus, eles poderiam achar que os deuses de Ai tivessem tal força quanto o Deus de Israel. Então foi mais uma consequência desse pecado, né? Os outros deuses, os outros povos começaram a achar que o seu Deus também eram fortes como o nosso Deus. Mais uma consequência dessa derrota ali do povo de Israel através desse pecado de Acã. Bom, e diante desse vexame da derrota, Josué ele ficou bastante chateado e ele faz um ato muito que nós vemos na maioria das histórias bíblicas como um momento assim de extrema tristeza daquela pessoa. O que ele faz?
ele vai então e rasga as suas vestes, e ele prostra-se ali diante de Deus, e ele começa a reclamar para Deus da derrota que o povo havia sofrido. E é curioso como algumas pessoas, quando enfrentam, né, alguma derrota, eles começam a murmurar ali e colocam a culpa dessa derrota em Deus. Assim não foi diferente com Josué. Josué estava fazendo exatamente isso. E ali no momento onde ele está colocando a culpa sobre Deus, ele é interrompido pelo próprio Deus. E é importante nós lembrarmos também, falando agora um pouco sobre esse momento onde que nós queremos colocar as culpas dos nossos erros, dos nossos fracassos na conta de Deus, também isso existe desde o princípio, né, da humanidade. Adão, ele fez exatamente isso. Quando o Senhor vai ali cobrar dele o porquê que ele pecou, o porquê que ele fez aquilo que não deveria ser feito, ele vai falar assim: olha, isso aí, a culpa disso foi porque a mulher que o Senhor me deu. Então joga uma culpa, uma responsabilidade ali para Deus, como se ele fosse o culpado pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos. Josué estava fazendo exatamente isso, assim como Adão também fez quando foi questionado por Deus sobre o porquê cometeu tal fato. E atribuir a Deus esse erro, essa infidelidade, quando nós sofremos algum problema assim, alguma derrota, foi a tentativa também de Jó. Mais um exemplo. Porém, Deus ele faz várias perguntas a ele ali, e com Josué também, nesse momento onde ele está tentando colocar a culpa em Deus, Deus faz algumas perguntas e coloca Josué no seu lugar ali, e fazendo com que ele pensasse duas vezes antes de sair falando qualquer coisa, que ele colocasse a mão na boca, né, e não quisesse colocar essa culpa nas costas de Deus. Deus então ele fala com Josué, e ele diz ali que a derrota foi uma consequência do pecado, da transgressão do povo, e que havia um anátema no meio dos israelitas, e que ele precisava ser retirado se o povo quisesse ter vitória novamente. E é bom nós lembrarmos o histórico de Acã. Acã, ele atravessou o Mar Vermelho, ele andou ali, peregrinou pelo deserto por 40 anos, ele atravessou o Rio Jordão, ele viu a queda das muralhas ali, dos muros de Jericó, mas infelizmente o coração dele não era um coração reto diante de Deus. E ao ver ali qual que foi o pecado cometido por Acã, né? Nesse momento onde que eles estão que eles começam a guerrear ali na cidade de Ai, ele vê uma capa da Babilônia, uma capa babilônica, ele vê 200 barras de prata e uma de ouro, e que pesava mais ou menos uns meio quilo, e ele cobiça então esses objetos e tomou tudo para si. Ele viu aquilo ali numa linguagem mais popular, né, dando sopa, e ele recolhe então esses itens e pega para si. Ele começa a cobiçar aqueles itens ali de grande riqueza, de grande valor, e pega para si. E aqui também fica mais uma ressalva, mais um ponto importante: cuidado. E isso eu digo para você, para mim, para todos nós. Precisamos ter cuidado e não nos deixar enganar. O pecado, ele pode ser até muito atrativo. Pode ser não. Na maioria das vezes, o pecado é muito atrativo. As ciladas, as provas que somos colocados é para testar mesmo a nossa fidelidade. E são sempre coisas, aos olhos humanos, muito boas. Quem não gostaria de pegar algumas barras de ouro, barras de prata, ter uma vida melhor, estar
com uma riqueza, mas se não era permitido, não deveria fazer. E assim também nós precisamos ter cuidado com o pecado, com as nossas escolhas, por mais que ele seja muito atrativo, ele também possui um grande poder destrutivo, tanto da nossa vida, como foi ali o caso de Acã, destruiu a sua vida, da sua família, do seu povo. O pecado pode destruir várias áreas das nossas vidas humanas e principalmente destruir a nossa comunhão com Deus. Então precisamos estar bastante atentos nisso daí. O pecado ele deve ser repreendido de nós e por mais que ele seja muito atrativo, muito bom, muito gostoso de ser praticado, ele deve ser afastado por nós para que assim não venhamos ter um prejuízo físico e também um prejuízo espiritual da perda de comunhão com o nosso Deus. E por causa desse pecado de Acã, como nós já falamos, que acendeu a ira de Deus, foi tão grave esse erro cometido por Acã ali, que Deus ele quis marcar com memorial, assim como marcou a travessia do Rio Jordão. Naquele instante ali, Deus então quer fazer um memorial para que o povo se lembrasse das vitórias quando atravessaram o Rio Jordão, sim, mas também se lembrasse dos seus erros para não mais cometê-los. Então, deveria ser erguido ali um memorial no Vale de Acor. E essas consequências que vieram sobre Acã, sobre sua família, sobre aquele povo e daquele erro ali ficariam para sempre na lembrança do povo de que não deveriam mais voltar a cometê-lo. E depois foi feito então esse memorial para relembrar esse triste episódio na história daquele povo. E diante da derrota dos hebreus na conquista ali de Ai, os habitantes daquelas cidades eles ficaram muito confiantes, porém os israelitas estavam atemorizados, estavam ali tomados pelo medo. E nesse momento onde que Deus, mais uma vez, ele vai restaurar a fé de Josué, que era o líder daquele povo, dizendo que eles não deveriam temer, e nem se espantar, porque o próprio Deus tinha entregue a cidade inimiga nas mãos dele. Mesmo enquanto nós passamos pelo mais difícil momento das nossas vidas, Deus sempre está conosco, em todos os momentos. Nós podemos até pecar contra Ele, mas se nós arrependermos e deixarmos, como nós dissemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus está conosco em todos os momentos, Ele é o nosso ajudador. Então, mesmo quando nós erramos, quando nós assumimos ali um papel que não agrada a Deus, nós podemos até causar a ira dele, porém ele é grande em longanimidade. Então ele faz com que o seu grande amor, que a sua grande graça nos alcance novamente e que possa continuar ali nos ajudando a trilhar e enfrentar as nossas dificuldades. Aconteceu exatamente isso com Josué. Josué também estava atemorizado, estava com muito medo diante daquele vexame que o povo passou ali. Deus então vai e restaura a fé de Josué e relembra que ele estaria com eles ali sempre, em meio aos erros, em meio às dificuldades, que ele já tinha decretado que a vitória seria do povo. Então o povo precisava aprender com seu erro, se arrepender, deixar esse erro, esse pecado, e após isso a comunhão com Deus estaria restaurada, que é exatamente o versículo base, o nosso texto do dia, que nós lemos aqui no início. Que se nós orarmos, clamarmos a Deus e se arrepender dos nossos maus caminhos, então virá o socorro, né? Então Deus nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra.
é exatamente o que estava acontecendo com aquele povo ali. Após o arrependimento, Deus então restaura a fé de Josué, que era o líder daquele povo, para que ele pudesse assim então passar essa confiança e passar que a presença de Deus permanecia com aquele povo ali em meio às suas batalhas, e que já que a vitória foi garantida, que ela seria mantida com certeza aquele povo, porque a palavra de Deus é fiel e ele não precisa mentir, e ele não erra jamais. Então, esse triste capítulo, esse triste acontecimento ali na história do povo de Deus mostra que Deus ele nos concede sempre uma nova oportunidade de recomeço. Uma vez que foi resolvido o problema ali do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e que contavam com a bênção de Deus. E mais uma vez estava a caminho a vitória que eles aguardavam, e seria apenas uma questão de tempo. Bom, na batalha ali de Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes, como nós dissemos, né, em uma das nossas lições anteriores, quando nós falamos sobre vencendo o primeiro inimigo. A estratégia adotada ali, embora muito simples, mas que deu bastante resultado, envolvia os sacerdotes, a arca do concerto e as outras pessoas tocando as trombetas. Porém, agora seria de uma maneira muito diferente a nova estratégia para alcançar a vitória. Bom, todos os objetos que estavam dispostos ali poderiam ser saqueados pelo povo, e a estratégia seria baseada em uma emboscada. O que iria acontecer para que o povo pudesse guerrear novamente e ter a vitória dessa vez após a retirada de Acã do meio do povo, né? E do perdão daquele pecado. Uma parte do povo ele fugia pelo deserto e estava fingindo ali porque eles haviam perdido a batalha, que eles estavam com medo. E ali os homens de Ai, quando vissem aquele povo correndo ali para o deserto, eles iriam correr atrás deles, saindo fora da cidade, para matar e para poder tentar dizimar aquele povo ali. E após uma parte deles estarem lá fora, fingindo que estavam com medo, que estavam atemorizados, que estavam fugindo ali, os homens de Ai iriam ao encontro deles, poder tentar acabar, e a cidade ficaria desprotegida. Então é nesse momento onde que uma grande quantidade de hebreus ali, eles entrariam naquela cidade e iriam saquear aquela cidade, iriam inclusive atear fogo. E assim foi feito. Os hebreus eles consumiram com os habitantes de Ai e deixaram um total de 12.000 mortos. E assim como Moisés, cerca de 4 décadas atrás, né, ele levantou a sua vara para que o povo de Israel pudesse prosperar na sua guerra. Josué, de igual maneira, ele deveria levantar a sua lança e fazê-la permanecer ali no alto até o final da luta, para que a vitória fosse completa. E assim foi feito. E para celebrar a vitória, Josué conduz o povo até o monte de Ebal, e ali ele edifica um altar onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. E com os oficiais dos hebreus que estavam ali em volta da arca do concerto, e no meio do caminho ali, entre as montanhas e as tribos. E a palavra de Deus, ela deveria ser escondida no coração daquele povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse.
e condutas semelhantes a de Acã não deveriam se repetir mais se o povo quisesse ter a vitória. Bom, aconteceu o erro, houve o pecado, houve o perdão desse pecado e agora era exigido que o povo tivesse a consciência de não mais cometer aquele pecado se eles quisessem alcançar a vitória. E será que o povo cumpriu fielmente isso ou será que houve mais um deslize? Nós chegamos então ao final da nossa lição e na semana que vem nós estaremos dando continuidade a isso. Não perca. Aproveito aqui mais uma vez para agradecer a você que assiste até o final dos vídeos. Lembrando sempre que é uma explanação bem rápida aqui da nossa lição, tocando apenas nos pontos importantes, sem deixar passar nada de mais significante da nossa lição. Eu te convido então a compartilhar esse vídeo nos grupos da sua igreja, com os outros jovens, para que eles possam também estar conectados com a palavra de Deus e não perder, né, o ritmo, não se esquecer da nossa escola bíblica dominical, que querendo Deus, dentro de algum tempo voltará à normalidade e assim nós continuaremos estudando sobre a palavra de Deus. Continue orando pelo nosso país, continue orando pelas nossas autoridades, para que Deus então possa sarar o nosso país, o mundo, de uma maneira em geral, e que tão em breve as coisas possam voltar à normalidade. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua semana, abençoe a sua igreja, no nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado a todos e fiquem com Deus.